Eren Yeager é um daqueles personagens que dificilmente podem ser resumidos em uma palavra ou em um rótulo. Ele não se encaixa na figura tradicional do herói, nem tampouco no arquétipo simples do vilão. Sua trajetória em Attack on Titan é, antes de tudo, um retrato da complexidade da condição humana. A busca incessante pela liberdade, os dilemas éticos diante de escolhas impossíveis, a transformação de um garoto impetuoso em alguém capaz de carregar nos ombros o peso de decisões que moldam o destino de nações inteiras. O que torna Eren fascinante não é apenas o que ele faz, mas o que ele simboliza. Ele começa como um jovem que sonha com algo aparentemente simples, sair das muralhas e ver o mundo, mas ao longo do caminho descobre que a liberdade que tanto deseja exige um preço que poucos estariam dispostos a pagar. Se você quer continuar acompanhando reflexões profundas sobre personagens que marcaram o mundo dos animes, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, valeu? O ponto de partida de sua jornada é a raiva. Desde criança, Eren demonstra uma fúria contra a ideia de estar preso, limitado por barreiras erguidas não só para proteger, mas também para aprisionar. Essa raiva se intensifica com a morte de sua mãe, um trauma que transforma um sentimento já existente em obsessão. A morte diante de seus olhos não apenas lhe rouba a inocência, mas também consolida a ideia de que viver sem lutar é inaceitável. Nesse primeiro momento, Eren é guiado por um ideal simplista: eliminar os titanes e conquistar a liberdade. É a visão típica de um jovem que ainda não compreende a profundidade do mundo, mas que possui uma determinação inabalável, característica que o define desde sempre. Conforme a narrativa avança, as muralhas não são apenas estruturas físicas, mas metáforas dos limites impostos pela ignorância, pela política e pela própria natureza humana. Eren, que acreditava ter um inimigo claramente definido, descobre que a realidade é muito mais complexa do que imaginava. Os titãs não são apenas monstros, mas seres humanos transformados. As muralhas não são o último bastião da humanidade, mas sim o palco de um conflito maior, onde sua própria nação é vista como a verdadeira ameaça por povos que vivem além delas. Essa virada na história não só amplia a compreensão do espectador sobre o mundo de Attack on Titan, como também provoca uma transformação profunda em Eren. Ele não pode mais enxergar a liberdade como um objetivo puro e direto, pois percebe que ela está entrelaçada com dor, escolhas morais difíceis e consequências irreversíveis. Essa evolução o distancia da figura do herói impulsivo e aproxima-o de uma posição muito mais ambígua. O garoto que agia movido por explosões de raiva se transforma em um homem calculista, disposto a manipular, enganar e sacrificar o que for necessário para atingir seu objetivo. É nesse ponto que Eren começa a ganhar camadas de anti-herói. Ele se torna frio, mas não vazio, cruel, mas não desprovido de propósito. Cada ato que ele comete, por mais brutal que pareça, é sustentado por um raciocínio claro. Sem romper os grilhões que aprisionam sua gente, não há futuro possível. Essa transformação se intensifica com a herança dos poderes dos titãs. Ao assumir o titã de ataque e o titã fundador, Eren não ganha apenas força física, mas também acesso a memórias fragmentadas dos seus predecessores e até vislumbres do futuro. Essa dimensão temporal é talvez um elemento mais complexo de sua trajetória. Eren passa a carregar consigo não apenas suas próprias escolhas, mas também um conhecimento que o faz questionar até onde suas ações são fruto de sua vontade ou de um destino inevitável. Essa luta interna entre livre-arbítrio e determinismo é central para compreender a profundidade dele. Ele é ao mesmo tempo agente de suas decisões e prisioneiro das visões que carrega, um paradoxo que reforça o peso de sua jornada. Ao chegar à fase final de sua jornada, Eren já não é mais o jovem que sonhava em atravessar as muralhas e conhecer o mar. Ele se torna um homem moldado pela dor, pelo ódio acumulado, pelas verdades esmagadoras que descobriu e pela consciência de que o mundo não é um lugar que pode ser mudado por simples ideais. O mesmo garoto que antes sonhava ingenuamente em ver horizontes, agora carrega o peso de decisões capazes de remodelar o planeta inteiro.
A evolução é tão drástica que muitos chegam a vê-lo não mais como protagonista, mas como antagonista, alguém disposto a sacrificar qualquer valor ético em nome de um objetivo maior. É nesse ponto que Eren deixa de ser apenas um personagem e se transforma em um dilema vivo. Até onde é aceitável ir pela liberdade? O momento mais marcante de sua virada é o Rumbling. A ativação dos titãs colossais adormecidos nas muralhas não é apenas um ato de destruição, mas uma declaração absoluta de que Eren não tem mais volta. Ao liberar uma força apocalíptica sobre o mundo exterior, ele assume para si a responsabilidade de se tornar o vilão global, de carregar o ódio de todos e de manchar seu nome para sempre. Mas, em sua visão, esse é o único caminho para garantir a sobrevivência de Eldia e, mais ainda, a realização do ideal que sempre o perseguiu, a liberdade. Ele não age por prazer, tampouco por desejo de dominação. Age porque acredita que não há alternativa. A liberdade de um povo, em sua lógica, só pode ser conquistada pela destruição total dos que os ameaçam. É aqui que se revela a contradição mais profunda de Eren. Aquele que sempre lutou contra correntes acaba se tornando um criador de correntes ainda maiores. Em busca de libertar seu povo, ele escolhe o caminho que aprisiona o mundo inteiro em medo e desespero. Sua imagem se funde à de um deus da destruição, mas seu olhar permanece o de alguém que acredita estar fazendo o necessário. Não há sadismo em suas ações, mas sim resignação. Eren compreende que seu papel exige que ele se torne o monstro que os outros veem, porque somente assim poderá abrir o caminho para algo novo. Ele escolhe carregar sozinho esse fardo, aceitando que até mesmo seus amigos e companheiros de infância venham a odiá-lo. O impacto disso em Mikasa, Armin e nos demais é devastador. Eles não estão apenas enfrentando um inimigo poderoso, mas alguém que amaram e que lutou ao lado deles. Eren, ao se colocar nesse lugar, não apenas assume um papel de antagonista, mas força todos à sua volta a confrontarem seus próprios valores. É como se sua transformação fosse também um espelho. Cada personagem precisa decidir se acredita que a liberdade justifica tudo ou se existem limites intransponíveis. O embate final entre Eren e aqueles que um dia foram sua família é carregado de tragédia justamente porque não existe uma linha clara entre certo e errado. Em sua essência, Eren Jaeger é um personagem que não oferece respostas fáceis. Ele representa a tensão entre o desejo humano por liberdade absoluta e os custos devastadores que isso pode gerar. Sua jornada mostra que a luta pela liberdade nunca é simples, que toda escolha carrega perdas, que o herói de hoje pode se tornar o tirano de amanhã. A genialidade de sua construção está em desafiar o espectador a se colocar em seu lugar e perguntar: se fosse eu, faria diferente? No fim, o legado de Eren não está apenas nos atos que cometeu, mas na reflexão que deixa. Ele é a personificação da chama humana que se recusa a aceitar correntes, mas também a lembrança de que essa chama pode se tornar um incêndio incontrolável. Sua vida é um círculo trágico. Começou como alguém que sonhava em romper as muralhas e terminou como aquele que levantou muralhas de destruição ao seu redor. Mas em cada passo, por mais controverso, ele permaneceu fiel a si mesmo. Não houve hesitação em sua convicção. E é por isso que Eren Yeager será lembrado não apenas como protagonista de uma história, mas como um dos personagens mais complexos, contraditórios e marcantes de toda a ficção. Concorda com o que foi dito aqui? Deixe sua opinião nos comentários. E coloque também o que faltou falar sobre ele, algo que você observou sobre o personagem. Agora, assista a análise que fiz sobre Levi Ackerman, outro personagem complexo e que todos amam.